Irmãos, para a gente estar iniciando a nossa aula, eu vou fazer uma breve recapitulação da aula passada, porque não sei quem conseguiu assistir o vídeo lá que eu deixei. Em determinado momento do vídeo eu disse que a matéria é bem extensa, e de fato ela é muito extensa mesmo. História por si só é muita coisa, irmãos. Quem gosta principalmente vai entender melhor o que eu estou dizendo. Você lê, além de você esquecer, você descobre que tem mais coisa para ler. Só que ao mesmo tempo que é uma matéria extensa, irmãos, é uma matéria muito gostosa. Por quê? Porque você vai descobrindo coisas. Você começa a perceber o porquê as coisas hoje são o que são, né? Como nós chegamos a este ponto, né? Você começa a perceber as coisas que aconteceram no século passado, retrasado, talvez há 500, 600 anos atrás, e todas elas nos levaram, nos trouxeram aquilo que nós vivemos hoje, tá? Então, o cenário atual, seja ele bom ou ruim, é fruto de um passado, ok? Outra coisa também que nós precisamos ressaltar para poder fazer essa recapitulação, irmãos. Cada época da história, seja antes ou depois de Cristo, tem um pensamento predominante, uma forma de pensar predominante. Os alemães, eles chamam isso de Zeitgeist. O que é isso? É o espírito da época. Então, cada época tem o seu espírito, né? Alguma urgência, alguma situação que está acontecendo e que leva o povo, leva a população, leva o mundo a um determinado rumo ali, né? Por exemplo, hoje a gente vai falar um pouco disso. Século XVI, a igreja enfraquecendo, o povo buscando fugir da unidade da igreja cristã, né? No caso, a igreja católica. Aí, 1517, tudo culmina, acaba acontecendo a reforma protestante. Naquela época, aquilo que conduzia o pensamento das pessoas era de fato esse sentimento de ruptura, esse sentimento de separação. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje nós temos também o nosso espírito da nossa época. Os nossos desafios do século XXI, o nosso pensamento que permeia não só o imaginário da sociedade como um todo, mas nós cristãos, evangélicos, os católicos lá também. Toda a sua época tem esse ponto central, irmãos, e cabe a nós, se a gente fizer uma análise, a gente vai perceber qual é o da nossa época, ok? Quais são os nossos desafios. Há 2 séculos ou há 3 séculos atrás, não se falava muito nesse negócio de cultura woke, talvez uma revolução cultural, não se falava disso. Agora, a partir de 1840, 1850, começa ali a fervilhar isso, até o momento em que a gente chega nos dias de hoje, 2025, onde você vê a igreja tendo que enfrentar, principalmente aqui no Ocidente, não mais a espada, por exemplo, dos muçulmanos, ou as fogueiras da Inquisição, mas tem que enfrentar a homossexualidade dentro da igreja, por exemplo, ou a depressão, ou outras coisas do tipo também. Então nós vemos que o desafio da nossa época é esse. E estudando história, irmãos, a gente vai conseguir perceber o desafio de cada época. Nós estamos estudando a história da igreja. No capítulo 1, o autor ele busca um pouco também da história um pouco anterior à igreja, à era da igreja, para a gente poder não pegar o bonde andando. Mas ali você já começa a perceber quais eram os desafios da época, quais eram os desafios da igreja primitiva, por exemplo, e se você expandir o olhar, né, qual era o desafio da sociedade da época, e assim por diante. Então, o estudo da história, seja a história cristã, história da igreja, história da teologia, seja como for, irmãos, nos dá essa visão. Então veja a importância dessa matéria. Você conseguindo analisar o fluxo da história, você consegue assimilar o pensamento do presente. E eu gosto de discutir essas coisas, por quê? Porque infelizmente, vocês sabem disso, muitos evangélicos têm, eu esqueci o nome daquela peça que fica na cabeça do cavalo, cabresto, né? Muitos têm isso, não conseguem perceber o horizonte de eventos, né, que acontecem à nossa volta, né? Até esses dias atrás, o que estava acontecendo, fervilhando aí no meio evangélico? Não era a ideia lá do Of the King, the Power, né?
mas tem um porquê. Às vezes a gente encara só como um negocinho engraçado, lá, né, estão imitando as línguas estranhas, não quer dizer nada, mas não é só isso. Tem todo um pano de fundo, algo muito mais complexo, irmãos. E é por isso, eu estou batendo nessa tecla, porque é importante que a gente venha ter um olhar crítico para isso, para o espírito da nossa época. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Só para eu fazer uma explicação. Quando eu falo espírito da época, não é um espírito maligno ou um espírito celestial, não. O espírito é simplesmente a forma de pensar, ok? A cabeça das pessoas. Como eu disse, nós do século 21, nós temos uma forma de enxergar o mundo. Nós vivemos na era da tecnologia, mais recentemente a IA, né, inteligência artificial e assim por diante, que vai nos proporcionar muitas coisas boas, como já tem proporcionado, e vai nos proporcionar também outros desafios. Pode ser que daqui a 100 anos, caso Cristo não haja voltado, né, não haja retornado, tudo isso que se constitui num desafio para nós, seja simplesmente algo ultrapassado, sejam desafios que nós nunca nem imaginamos, né? Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, quem imaginaria a igreja estar como está hoje? Né? Uma degradação moral que permeia os círculos cristãos, sejam eles, independentemente da vertente, né? Muitos não imaginariam isso, mas nós estamos vivendo isso. Olha lá, eu vou dar outro motivo para vocês do porquê que eu estou fazendo essa introdução, irmãos. Tanto eu, quanto cada um de vocês, tem que se enxergar como sendo um personagem da história. Nós fazemos parte da história, irmãos. Nós estamos inseridos na história. Nós somos a igreja do século 21, da década, vamos falar dessa forma, né? Da década de 20 do século 21. Né? Há 110 anos atrás, né? 116 anos atrás, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Gunnar Wingren, Daniel Bergin estava chegando aí, né? Trazendo aquele movimento, Belém do Pará, aquilo que os irmãos sabem, né? O avivamento lá da Rua Azusa, 1906, se não me falha a memória. Agora, 120 e poucos anos depois, olha só como o mundo mudou, como as coisas foram transformadas. Novamente, digo e repito, estudar história nos proporciona esse tipo de análise, ok? Hoje a Mila estava falando para mim, não sei o que de chamado e tal. É lógico, não é bem exatamente essa conversa que eu e ela estava tendo, mas eu posso trazer isso para nós, né? Às vezes a gente pensa como eu já pensei várias vezes, né? Eu queria ter nascido há 100 anos atrás, né? Eu queria ter nascido há 200 anos atrás. Era outra época, realmente era outra época. 30 anos atrás era outra época. Década de 90, outra época, irmãos. Quem viveu os anos 90 viveu, eu não vivi, eu nasci em 97. Né? Eu peguei o finalzinho. Então, quem viveu anos 90, outra época, a igreja, outra época, não é isso? Aí falando em relação à questão do chamado, né? Mas nós nascemos nesta época, irmãos. Nós vivemos nessa época. E se nós vivemos nessa época, o nosso papel deve ser cumprido onde e quando? Aqui e agora. Não é isso? Nessa época. Então veja só, irmãos, onde nós estamos chegando com o estudo da história da igreja. A história não acabou. Eu lembro que tinha um menino que fazia curso com a gente até, uma vez ele me mandou um áudio me questionando, né, perguntando, uma pergunta sincera. Ele falou, Christian, se a Bíblia diz que o anticristo vai surgir no mundo, né, tudo vai acabar ali, o mundo vai se encaminhando cada vez mais para um caos, para uma dominação maligna, né? Não é assim que a gente vê, biblicamente falando? Qual é o sentido de eu lutar por alguma coisa aqui? Tipo assim, ele tinha uma visão muito pessimista, como se a história fosse acabar agora. Mas não, irmãos, quando a gente se enxerga como fazendo parte da história, como tendo um papel no mundo, a gente entende que por mais que o mundo seja passageiro, nós temos uma missão aqui. Olha lá onde a gente está chegando. Inclusive, se eu não me engano, foi C.S. Lewis, irmãos, que disse o seguinte: as pessoas que mais ansiavam pelo céu foram os que mais fizeram por este mundo. Já pararam para pensar nisso? Os grandes homens de Deus do passado, irmãos. Aquelas pessoas que ansiavam pelo dia em que poderiam ver Jesus, né? Ou pela volta de Cristo, ou até mesmo pela própria morte. São as pessoas que mais influenciaram o mundo. Começando com quem? Com o próprio Cristo.
né? Depois vieram os apóstolos que sabiam mais do que qualquer um de nós, irmãos. Os apóstolos conviveram com Jesus. Eles sabiam que tudo era passageiro, mas eles tinham uma missão a realizar. Né? Quem foi o primeiro apóstolo a morrer? Não foi Tiago? Naquele período, aquele curto período de tempo em que ele foi apóstolo, ele cumpriu a missão dele. Então ele fez a parte dele. Então veja onde eu quero chegar. Mas em relação à recapitulação, irmãos, dito isso, tudo que eu falei, né, essa pequena introdução, a unidade 1, o autor vai falar da Idade Antiga, origem e desenvolvimento da igreja. Abre aí comigo. Vamos só ver aí, capítulo por capítulo eu vou citar aí cada capítulo, tá? E vou falar um pouquinho do que aconteceu ali em cada capítulo. O capítulo 1 aqui, irmãos, da unidade 1. O contexto histórico, social e político do surgimento da igreja. A igreja surge em que mundo, irmãos? O mundo greco-romano. Inclusive aí na página 19 do nosso livro, os irmãos vão conseguir enxergar uma imagem, né, um mapa da extensão do Império Romano. Lá no lado superior esquerdo, os irmãos vão ver a Gália, inclusive foi Júlio César, que o livro fala dele, o responsável por conquistar essa região, foi uma das grandes conquistas de Júlio César. Aí um pouco mais abaixo, a Espanha. Um pouco mais para baixo lá os irmãos vão ver Cartago, a Cilícia, lá do lado direito embaixo os irmãos vão ver o rio Nilo, a região da Judéia, Samaria, a Galileia. Então vejam a extensão de influência do Império Romano, chegava lá no Egito tal, e assim por diante, ok? Então esse é o contexto político, irmãos, do surgimento da igreja. Nós tínhamos ali as religiões ou as divindades romanas, que a gente pode até dizer dessa forma, tá? As divindades romanas, de certa forma, elas são adaptações das divindades gregas. Então, tem uma herança muito forte da cultura grega, e é por isso que eu disse que o mundo da época é um mundo greco-romano, é um mundo romanizado, mas também helenizado. Aí o autor aqui ele vai falar de Alexandre o Grande, né, o grande conquistador da antiguidade. Eu acredito, né, que é o maior general que o mundo já viu. Em apenas 10 anos ele conquistou ali o império inteiro. Com a minha idade ele estava planejando conquistar vários e vários lugares, né? Ele morreu com apenas 33 anos. Quando o Alexandre o Grande morre, o reino dele é dividido em 4, para os seus 4 principais generais. Inclusive, um desses generais, irmãos, o que significa o reino ser dividido em 4? Você pega aquela extensão do reino e literalmente divide em 4. E a parte que era proporcional que correspondia a Israel, ficou a cargo de um general que se chamava Seleuco. Olha só, irmãos, eram 4 generais, era Cassandro, Lisímaco, Seleuco e eu sempre esqueço o nome do quarto. Mas enfim, aquele pedaço de terra lá no mapa que a gente viu, né, que tem a região de Israel, o Egito ali, era a região do general Seleuco. Os descendentes de Seleuco eram conhecidos como os Seleucidas. E aí, dentre os Seleucidas, né, essa dinastia, nós temos um rei que se chamava Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, ele odiava os judeus, ele roubou os judeus várias vezes, inclusive ele vai entrar no templo de Jerusalém, ele vai tomar o templo de Jerusalém e lá no altar do sacrifício ele vai cometer um sacrilégio. Que sacrilégio é esse, irmãos? Ele vai sacrificar um porco no altar. Inclusive esse episódio é conhecido como sendo o abominável da desolação. Porque é impensável para os judeus. Primeiro, um gentio entrou no lugar sagrado. Segundo, ele sacrificou um porco lá. Todo esse contexto, olha lá onde nós vamos chegar, irmãos. Da origem à revolta dos Macabeus. Quem já teve uma Bíblia católica tem lá 1ª e 2ª Macabeus, não é? 1º e 2º Macabeus diz respeito a esse período. Essa revolta que explodiu depois desse contexto aí entre os Seleucidas, irmãos.
E aí, né, depois disso, vem o Império Romano, que até o momento, mais ou menos no ano 63, 64 antes de Cristo, não era um império, era uma república. Irmãos, só para os irmãos entenderem, tá? Isso faz parte da nossa aula também. É importante que nós venhamos a entender as coisas para poder entender a matéria. O que é uma república, irmãos? Eu explico para os irmãos. Primeiro, a palavra república, você divide ela em dois. Res mais pública, que significa coisa pública. Então, a ideia de república é inteiramente ligada à ideia de democracia, né? Tanto é que a democracia começa ali entre os gregos e tal. Ali surgem as primeiras eleições, a forma de governo deles, inclusive a República Romana, eles tinham ali o Senado, que era composto por homens mais velhos, de origem nobre, talvez ali antigos generais, pessoas nobres mesmo, e que compunham o principal órgão de governo de Roma. Aí, depois de um determinado período de tempo, surge no cenário da história o famoso Júlio César. Júlio César, não satisfeito talvez em fazer parte do Senado ou de alguma outra elite romana, ele tenta tomar todo o poder e se tornar o primeiro imperador. Esse episódio aí, irmãos, é conhecido como o primeiro triunvirato. Eu falei isso no vídeo lá, tá? O que é um triunvirato? É um governo de três. Era Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César assassina Crasso e Pompeu, e quando ele está prestes a se tornar o imperador, os senadores de Roma assassinam Júlio César. E a história diz, a biografia diz, né, que cada um deu uma facada em Júlio César. Todo mundo queria participar da morte dele. Aí daí surge aquela famosa frase: até tu, Brutus, filho meu. Brutus era talvez um filho adotivo de Júlio César, e ele foi o principal conspirador para a morte de Júlio César. Por isso que ele se surpreende, né? Até tu conspirou contra mim, né? Até tu, Brutus, filho meu. Então, depois que ele morre, um dos filhos adotivos dele, na página 21 fala disso, é esse camarada aqui, Otávio Augusto, tá? Por que o nome dele é Otávio Augusto? Na verdade, irmãos, Augusto não é um nome, tá? Hoje em dia é um nome, mas na época Augusto tratava-se de um título. Então, Otávio Augusto, traduzindo para nós hoje em dia, seria Otávio o Divino. Por quê? Porque depois de Júlio César, Pompeu e Crasso, nós temos o segundo triunvirato. E aí vai ter toda uma reviravolta. Otávio Augusto vai ser proclamado o primeiro imperador de Roma, irmãos. Então agora Roma deixa de ser uma república, uma coisa pública, lembra que eu falei? Res pública, e não é mais público, porque o que é público, irmã? Pelo povo. Se não é mais público, é do imperador, é de um ditador. Só que para poder preservar o poder do imperador, qual que é a sacada dos caras? Isso sempre existiu na história e existe até o dia de hoje. O ser humano é assim, irmãos. O imperador foi declarado Augusto, divino. Inicia-se então o culto ao imperador. Então agora o Estado romano virou uma religião, entendem? O povo sempre clamou por um Messias e agora o Messias surgiu, entendeu? O Messias, entre aspas, o imperador romano, ok? Então, agora ele é dito como um Deus, como uma divindade, e no panteão, os irmãos sabem o que é um panteão, irmãos? Um panteão é como se fosse uma galeria de deuses, tá? Então imagina na sua casa lá, irmã Rose, na sua parede você tem uma foto de cada filho. Imagina que você tem 10 filhos. Aí você tem uma foto de cada filho seu ali. Aí pode-se dizer que esse é o seu panteão de filhos. Entendeu? Só para exemplificar. Então o panteão de Deus é aquele hall de deuses ali. E agora o imperador, ele está inserido no panteão romano. Da mesma forma, por exemplo, como o faraó no Egito, irmãos. Era tido como um deus, ou os antigos imperadores da antiguidade, da mesma forma como, por exemplo, Kim Jong-un, na Coreia do Norte, é tido como uma
divindade. Eu não me lembro o nome do documentário, mas tem um documentário que fala sobre a Coreia do Norte, sobre a forma de governo, e explica um pouco ali da dinastia Kim, né? Inclusive eles explicam como é o mito em torno do Kim. Eles dizem que no dia que o Kim, que é o atual ditador, né, da Coreia do Norte, nasceu, caiu uma estrela. Eles dizem que ele não vai nem ao banheiro de tão perfeito que ele é. Irmãos, existe toda uma mística por trás dele. Os irmãos deem uma pesquisada, caso os irmãos queiram depois, vocês vão ver como muitos realmente acreditam naquilo, realmente o veem como alguém divino, irmãos. Só que no Império Romano, não era só o povo que via o imperador como sendo divino, o próprio imperador também se via como divino. Inclusive, existia muito essa ideia do imperador olhar e falar: eu sou Roma, entende? Eu sou um império, não é eu represento um império, não é assim, irmãos. Mas enfim, vejam o contexto que nós chegamos, vejam o contexto político, social em que Israel estava inserido, em que o povo judeu estava inserido, em que a igreja nascente estava inserida. O mundo greco-romano, Israel sob dominação desse novo império, ok? E o povo judeu era tido como um povo de segunda categoria pelos romanos. Por quê? Veja bem, né? Completa aí, irmãos. Jesus disse o quê? Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Por que Jesus disse isso? Como assim forçar a caminhar 1 milha? Imagina só, eu sou um soldado romano. Aí eu tô com um monte de coisa aqui, minhas compras, né? Aí tá passando o Joel, um judeu qualquer, por exemplo. Eu falo: Joel, pega minhas coisas e leva aí, tô cansado. O que você ia ter que fazer? Ia ter que pegar e levar. É um cidadão de segunda categoria, ele não é romano. Eu sou romano, eu sou do império, você não é. Você é um povo dominado. Entende? Então olha só o contexto em que eles viviam, tá, irmãos? É por isso que o apóstolo Paulo, em determinadas circunstâncias, ele sacava ali a identidade romana dele. Olha, eu sou romano também, então vocês têm que me tratar com dignidade. Eu já expliquei isso no curso. Por que Pedro morreu crucificado e Paulo decapitado? Porque Paulo tinha cidadania romana e Pedro não. Quem não era romano poderia sofrer qualquer pena de morte, empalamento. Os irmãos sabem o que é empalamento? Introduzir um bambu ou alguma outra coisa de um lado do corpo e atravessar, seja em qual posição for, empalamento, crucificação, apedrejamento, qualquer pena, irmãos. Mas o romano, se fosse condenado à pena de morte, era pena de decapitação, porque era mais rápido, né? Passou a espada, pronto, morreu. Entende? Então é como se fosse uma civilidade maior. Então, estou explicando o contexto, unidade 1, capítulo 1, para que nós venhamos a entender. Vamos lá para o capítulo 2, irmãos, da unidade 1. Fica à vontade. Essa parte que fala voltada à distribuição de regularização, espetáculo público, se prática ficaria imortalizada como político do pão e si. Lembra um pouquinho a Igreja Católica? Lembra por quê? Por que lembra? Porque a Igreja Católica, irmã, é a extensão do Império Romano. É o Império Romano vivo nos dias de hoje. A Igreja Católica é isso. Se falar isso para o católico, é lógico que ele não vai aceitar, né? Não vai aceitar, não é assim. Mas tanto é que a Roma leva o título de a cidade eterna. Se os judeus tinham como centro de adoração Jerusalém, nós cristãos agora temos como centro de adoração Roma. Da onde surge isso? O próprio império se fundiu com a religião. É por isso que lembra. Mas essa política de pão e circo é uma política muito antiga que existe até os dias de hoje. Eu vou te dar dinheiro, vou te dar diversão e você esquece de todos os seus problemas. O Covid está vindo aí, mas vai ter carnaval. Não é assim? É bem isso, irmãos. Vamos deixar o carnaval passar, depois a gente fica em casa. Não foi isso que aconteceu? Aí depois vem a Copa do Mundo, né? É pão e circo. Nada contra assistir um jogo, não é isso? A gente não pode extremizar as coisas, né? Mas usa-se disso como distração, entende?
é por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu estava conversando com um amigo meu ainda hoje de manhã, e a gente estava falando justamente sobre essas questões das distrações, né? Seja o homem ou a mulher, nós temos inúmeras distrações. Você pega um rapaz novo, solteiro, isso acontece até com um homem casado, mas mais maduro, distração de cunho sexual, né? Pornográfico, pornografia velada, estou dando isso como exemplo. E o que mais tem hoje? A distração da carne, né? Nós vivemos num mundo em que as relações entre homem e mulher são tão banalizadas que até crianças podem participar, né? Então, vejam, é distração, é pão e circo também, né? Então, infelizmente, persiste até hoje, né? São formas de dominação comportamental. Irmãos, no capítulo 2 nós temos Jesus e os discípulos, a formação da igreja. Nós vamos ver aí o conceito, por exemplo, na página 35 de igreja, no último parágrafo. Você tem ali até a transliteração do grego, eclesia ou eclésia, que é aquela assembleia de pessoas reunidas. Nós aqui estamos reunidos numa assembleia. A palavra igreja vem desta expressão, tá? Aqueles que se reúnem, aqueles que se ajuntam, ok? E aqui também vai falar também da comunidade primitiva, da forma de organização, de como as coisas eram. Por exemplo, olha, na página 37, 2.2, Paulo e a expansão do cristianismo. Ele fala, por exemplo, de Antioquia, irmãos, que foi um dos maiores e importantes centros da igreja cristã da era primitiva. Então veja, é importante que nós venhamos a conhecer esse período e período após período. Indo agora rapidamente para o capítulo 3, o Império Romano e os mártires cristãos. Desse período, desse capítulo, eu tenho que dizer o seguinte para os irmãos. A perseguição, ela não foi contínua, tá, irmãos? A perseguição, ela era pausada. Tinha época que tinha perseguição, tinha época que não tinha. Tinha local que era perseguido e local que não era perseguido, tá? É importante que os irmãos saibam disso. Outro ponto importante também. Mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, é um acontecimento importante. Ó, para vocês verem como política externa se liga à nossa religião desde o começo, irmãos. Mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, nós tínhamos o imperador Nero, e os irmãos sabem, né? Quem não sabe, fique sabendo, ele era completamente maluco. Inclusive tem até uma imagem dele aí na página 45. Ele era muito jovem também, completamente doido, e ele queria remodelar a cidade de Roma. Então ele dá um jeito de incendiar Roma, irmãos. E aí Roma começa a pegar fogo por quase ali 10 dias, mais ou menos. E enquanto Roma pegava fogo, ele subiu numa montanha e ficou tocando harpa, enquanto Roma queimava. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a desconfiar que o imperador colocou fogo na capital, irmãos. E o que ele fez? Não, vamos usar um bode expiatório. Quem foi o bode expiatório de Nero, irmãos? Nós, os cristãos. E então, agora, os cristãos foram considerados inimigos número 1 do Estado romano. Então, inicia-se agora, neste momento, a perseguição romana contra os cristãos. Porque até aquele momento, os gentios não perseguiam os cristãos. Não é que não perseguia, alguns perseguiam, tá? Mas não era institucionalizado. Até aquele momento, os principais perseguidores da igreja eram os próprios judeus. Então, os apóstolos iam lá, começavam a montar suas igrejas, né? A criar ali, né? Plantar comunidades, e os judeus vinham e começavam a perseguir aqueles cristãos. A partir desse momento, a perseguição ela se torna institucionalizada, ok? A partir mais ou menos do ano 64 depois de Cristo. Inclusive, essa perseguição ela vai ser tão grande, tão cruenta, que tanto Paulo quanto Pedro vão morrer na mesma época, tá? O capítulo 4 vai falar a respeito dos pais apostólicos, tá, irmãos? A era da patrística. O que são os pais apostólicos?
são os discípulos diretos dos apóstolos. Nós temos, por exemplo, Policarpo. Policarpo, ele era discípulo direto do apóstolo João. Então, aqueles que aprenderam com os apóstolos são considerados os pais da igreja. Qual era o cargo dele, irmãos? Bispos. Os irmãos percebem que nenhum apóstolo consagrou apóstolo, irmãos. Atos capítulo 1, a gente vê o seguinte: quando eles vão eleger Matias, quais eram os requisitos? Os irmãos lembram? Que andou com Jesus, que viu a pregação de Jesus, que estava com eles desde o princípio, que tenha experimentado. Então, eles vão falar, não, vamos pegar alguém que está com a gente desde o início, que viu Jesus pregar, que viu Jesus morrer, que viu Jesus ressuscitar, que está com a gente desde o começo. Não foram eles que consagraram Matias apóstolo, irmãos, a grosso modo falando. E a gente vai ver que nos pais apostólicos, isso não se repete. Nós não temos os apóstolos falando, não, depois da gente vem novos apóstolos. De acordo com a Igreja Católica, nós temos um apóstolo hoje. Quem é o apóstolo de hoje, irmãos? O Leão XIV, né? Novo Papa. De acordo com eles, o Papa é o sucessor de Pedro. Por isso, portanto, ele é também um apóstolo. A Bíblia não ensina isso, a história também não ensina isso. Ok? Nós não temos essa sucessão apostólica como a Igreja Romana acredita, ok? E por fim, irmãos, no capítulo 5, nós temos também a patrística e o Império Romano Cristão. Por que o Império Romano Cristão? Porque é nessa época que a religião vai ser institucionalizada. Quem institucionaliza o cristianismo não é Constantino, tá, irmãos? O Constantino, ele apenas cessa a perseguição. Ele faz com que a perseguição acabe por força de lei, por força de decreto. Após Constantino, paulatinamente, a igreja vai se reunindo, se fundindo com o Estado, ok? E é o que eu falei para a irmã Neiva. A partir desse momento, Roma e igreja vão se tornando cada vez mais uma coisa só, ok? Até o momento em que um se confunde com o outro. Eu sei que é extenso, tá, irmãos? Estou vendo a maioria dos irmãos com cara de sono, e realmente é extenso, mas tenham paciência. Agora a gente entra na unidade 2, irmãos. Idade Média e o declínio da Igreja Romana. Olha aí, irmã Neiva, como que ele chama a Igreja Católica? Igreja Romana. Por que Igreja Romana? Porque a Igreja Cristã romanizada, irmãos. Tanto é que o idioma oficial da Igreja até hoje é qual? O latim, que é o mesmo idioma que os romanos sempre falaram lá na época de Cristo e assim por diante, ok? Então a Igreja Católica é a extensão do Império Romano no século 21, ok? No capítulo 1 a gente vai ver a Igreja Cristã e o surgimento do islamismo. No capítulo 2, lutas da Igreja por expansão e conquistas. No capítulo 3, o tribunal da Igreja e os movimentos renovadores. Por tribunal da Igreja, entende-se como Inquisição ou a Santa Inquisição. No capítulo 4, a escolástica e o surgimento do humanismo cristão. No capítulo 5, a crise no catolicismo romano e as primeiras tentativas de reformar a Igreja. Irmãos, no capítulo 1, a primeira coisa que o autor fala aí, está lá no nosso slide, está no livro de vocês também, é que essa expressão Idade Média é um conceito desvalorizante, como ele diz aí, é pejorativo. Como assim? Por quê? Porque os humanistas, né, os iluministas, os renascentistas, eles diziam que esse termo Idade Média poderia ser conhecido também como Idade das Trevas. Então veja bem, nós tínhamos, por exemplo, a filosofia grega, antes de Cristo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, aquela filosofia clássica, quando na cabeça deles, tá?
Quando a igreja entra no cenário, toda essa filosofia, todo esse avanço humano, todo esse conhecimento filosófico, científico, dá uma pausa, e a igreja para com tudo isso, o cristianismo para com tudo isso, e isso vai voltar somente depois da Reforma Protestante, que aí é o momento que nós conhecemos como sendo o momento do iluminismo, ou do renascentismo. Iluminismo por quê? É a era das luzes. Aquilo que foi a idade das trevas agora foi iluminado. Então, a idade das trevas é o momento em que a igreja cristã romana domina o mundo, tá? Então é por isso que é pejorativo. É como se eles dissessem, olha, naquele tempo o mundo estava em regresso, ou naquele meio tempo entre a filosofia clássica, o período clássico e o renascimento, não existiu evolução nenhuma, quando na realidade é mentira. Ok? Independentemente de que por muitos momentos a Igreja Católica monopolizou o conhecimento, né? Travou muitas coisas em vários aspectos, mas houve sim muitos avanços. Eu vou citar um exemplo de problemas que houve, né? No período da dominação católica, né? Ou da Igreja Católica como sendo ali a dominadora do mundo, por assim dizer. Os irmãos já ouviram falar de Galileu, né? Galileu Galilei. Ele teve um embate muito grande com a igreja. Porque a igreja, por muito tempo, os doutores, né, acreditavam, entendiam que a Terra não era uma esfera, que a Terra era plana e que nós vivíamos num mundo, num universo geocêntrico, ou seja, todo o universo girava em torno de nós, né? Tanto o Sol, as estrelas, os planetas, tudo girava em torno de nós. Aí surge Galileu Galilei, entre outras pessoas, dizendo, não, o universo o universo não, né? Ele dizia o universo, hoje nós entendemos que não, hoje nós entendemos que só o sistema solar é heliocêntrico. Mas eles entendiam que o universo inteiro era heliocêntrico, o universo girava em torno do Sol. Então, teve vários embates, houveram vários embates ali entre cientistas, entre humanistas, entre pessoas que não eram, muitas das vezes, benquistas pela igreja e que contrariaram a doutrina corrente da igreja da época, entendem? E é importante que nós venhamos a entender isso justamente porque, aquilo que eu disse, a igreja muitas das vezes monopolizou. A gente vai discutir melhor daqui a pouco isso, tá? Peraí. Não sei porque voltou. A igreja e o início da Idade Média. No início da Idade Média, o monasticismo havia crescido e estava por toda parte. No capítulo 1 a gente falou um pouco sobre o monasticismo, irmãos. No capítulo não, na unidade 1. O que é o monasticismo? É aquele movimento cristão de monges. Muitas pessoas queriam se desligar do mundo. Então daí surgem os monastérios. Aí vem as ordens cristãs, né? A ordem, por exemplo, de Agostinho, os franciscanos e assim por diante. E eles se trancavam literalmente ali no monastério e viviam as suas vidas. Até hoje nós temos isso. Até hoje existe isso, não com tanta frequência igual tinha antes, mas até hoje existe isso, tá? Monges e abades ajuntavam-se aos padres e bispos na luta pela conquista do poder. A igreja possuía fortes aliados por toda parte. Por exemplo, imagina lá naquele contexto da Europa, irmãos. Havia ali vários reinos. Imagina ali, eu vou citar um exemplo aqui, um número fictício, tá? 30 reinos. E a igreja tinha conchavos aliados em todos esses reinos. Aí imagina só que o Davi é o rei ali de um desses reinos, né? Aí ele não quer mais seguir, eu que sou o Papa da Igreja Católica. Aí eu falo, o que, Davi? É assim, então eu converso com os outros 29 reinos, e falo, agora todo mundo boicota o Davi. Não deixa ninguém passar, ninguém entrar, não deixa nada, vamos boicotar ele. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar desobediente. Era mais ou menos assim que funcionava. Essa influência que ela tinha, não era um poder direto, que entrava lá os monges com arma, não era assim. Eles tinham a influência, não. Vamos boicotar o reino X, vamos fazer tal coisa. Então, o clero, ele sempre esteve na elite da sociedade nesse período. Nós tínhamos ali, num determinado
período da história, né, a questão ali da burguesia, né, o alto clero, anteriormente o feudo e assim por diante. Eram as classes sociais e o clero sempre esteve em ascensão, sempre esteve entre as classes mais altas. Inclusive o autor ele diz, uma das formas que as pessoas utilizavam para subir de classe social era entrando para o clero, era se consagrando lá no mosteiro, se entregando para a igreja e assim por diante, ok? Porque ainda é assim, né, irmãos? Mas antigamente chegava a ser pior. O camarada nascia camponês, ele ia morrer camponês. O grosso da população ali, a maior parte da população, assim como ainda é hoje, era desprovida de riquezas. Então, o camarada ele via muitas das vezes uma oportunidade de poder viver custeado pela igreja, que sempre foi riquíssima, então muitos utilizavam desse recurso que eles tinham. Ok? Mas olha o que o autor diz, está até ali no nosso quadro, sei que está um pouco difícil de enxergar, mas olha o que está escrito. O antigo Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. Então o Império Romano durou quase 500 anos, irmãos, naquela diagramação que ele tinha. Mas agora em aproximadamente 576, o Império Romano cai. Quem fica no lugar são vários reinos, vários reis, o reino está rachado, o império está rachado, mas ainda tem a Igreja Católica, que é a unificação de todos esses impérios. Aliás, de todos esses reinos. Imagina só, eu acabei de citar aquele número fictício, né, de 30 reinos. Imagina que todos nós aqui fazemos parte do Império Romano, só que cada um tem um pensamento. Aí a gente rachou o império caiu, não tem mais imperador. Cada um aqui é responsável pela sua fatia de terra aí. Só que aí tem um Papa entre nós, tem a Igreja Católica entre nós, e a Igreja unifica todos nós. Por mais que cada cadeirinha aqui seja o rei de um determinado pedaço de terra, mas tem a igreja unificando todo mundo e fazendo a sua influência, tá, irmãos? E também buscando recursos financeiros de todos eles, entendem? Então, existia isso e isso era muito forte, ok? Por isso que o Papa, nessa época, tinha poderes políticos exagerados, irmãos. Aqui ele vai falar um pouquinho de Gregório Magno, que foi um importante, irmãos, imperador da época, inclusive responsável por várias conquistas, um dos grandes doutores da igreja, responsável por várias conquistas, irmãos. O que acontece? Já que a gente está citando o Gregório Magno, existiram alguns nomes na história da igreja, algumas pessoas específicas que com suas influências acabaram desempenhando um determinado papel de unificação nesse período. Não é que a igreja estava em declínio aqui, não. Nesse período da história, a igreja estava pujante, o cristianismo ocidental estava pujante, as coisas estavam acontecendo. Porém, como eu disse, o Império Romano, como havia caído, estava fragmentado. E algumas pessoas, como é o caso de Gregório Magno, entre outras pessoas também, foram responsáveis não só por influenciar a igreja, mas também por influenciar a sociedade como um todo. Olha aí, falando de Gregório Magno. Uma importante contribuição para moldar a tradição católica romana no início da Idade Média veio de Gregório Magno, conhecido como um dos 4 doutores da igreja, ao lado de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, que é o Santo Agostinho. É considerado pelos historiadores o último dos pais da igreja e o primeiro papa e teólogo medieval. Irmãos, ele olha lá o que o autor está dizendo, né? Considerado como o primeiro papa e o último pai da igreja. A Igreja Católica, como nós a conhecemos hoje, ela vai adquirindo essa roupagem ao longo do tempo. Aqui, mais ou menos no século 6, 7, a Igreja Católica era diferente do que é hoje. No caso aqui de Gregório Magno, sendo essa figura importante, de fato ele tinha poderes imperiais, irmãos. De fato ele tinha poderes imperiais, justamente pelo fato daquilo que eu já falei.
a igreja tinha muita influência política. Então, os papas, o clero, os padres, os bispos, é igualzinho aqueles sacerdotes lá da época de Jesus. Tinha lá Anás, Caifás, os fariseus que tinham aquele poder político, era basicamente a mesma coisa, tá? Inclusive, no segundo ponto ali, olha o que está escrito. Sua lista de realizações é extensa. Promoveu a absoluta primazia da sé romana sobre as demais. Então, basicamente, ele é o responsável por transformar a catedral em Roma como sendo a sede universal do cristianismo. Forneceu aos bispos um conjunto de diretrizes, ou seja, o precursor do Código do Direito Canônico. Empreendeu grande esforço missionário na Grã-Bretanha e entre as tribos bárbaras arianas. Traduzindo, bárbaras arianas e Grã-Bretanha é o pessoal mais ou menos da região lá da Inglaterra, aquela ilha lá, tá? Aqui o autor, ele cita de forma muito rápida, irmãos, o surgimento do islamismo. Eu vou falar dessa parte aqui e a gente vai para o capítulo 2, tá? Por que ele cita? A gente não está falando de história da igreja. O que tem a ver a história da igreja com o Islã? Irmãos, a história do Islã está intrinsecamente ligada à história da igreja cristã, irmãos. Nós nos cruzamos várias vezes ao longo da história, ok? Maomé, ele nasce lá no século 6, 7 depois de Cristo, e os muçulmanos dizem que ele era analfabeto, mas enfim, ele era casado com uma mulher muito rica, e num determinado momento ele se retira, para um retiro espiritual, onde ele vai fazer um jejum muito extenso, vai ficar orando lá. Maomé, antes de ser quem ele era cristão também, e nesse período de retiro espiritual, ele diz que ele teve uma visão em que ele recebe as escrituras sagradas de um anjo, e essa escritura sagrada é aquilo que nós temos hoje como sendo o Alcorão, ok? Daí surge o Islã. Imediatamente, irmãos, Maomé ele retorna para a terra dele e nós temos início a religião conquistadora, porque o Islã, desde o início, é uma religião impositiva. Nós cristãos somos uma religião proselitista. O que significa isso? Nós queremos influenciar, infiltrando-se nos lugares. O cristão é assim. A gente quer se infiltrar na escola, em todo lugar, é o nosso papel como cristão. O Islã não. Desde o início, eles conquistam espaço por meio da espada. Inclusive, Maomé ele reúne várias pessoas que acreditaram nele e eles começam a tomar território. Inclusive, Maomé, antes de morrer, ele vai ser uma espécie de imperador, uma espécie de governador, não somente um profeta, ok? Então, essa religião islâmica que existe hoje é fruto disso. Tá, irmãos? Mas olha ali no nosso quadro, 1.3.1, o autor ele vai dizer o seguinte, os cristãos em vários períodos da história precisaram resistir ao islamismo usando espadas. Eu não acabei de dizer que o Islã era uma religião, e é até hoje, uma religião impositiva, onde eles se tornam maioria, irmãos, eles colocam a lei da Sharia lá. O negócio dos irmãos, quem é mais antenado aí, está vendo o que está acontecendo na Europa. Teve vários vídeos. Até Jerusalém. Teve vários vídeos aí do período do Ramadã, do mês retrasado mais ou menos, que o cristão estava comendo a carninha dele, e o muçulmano aparecia na janela da casa do cara e falou: por que você está comendo carne no Ramadã? O negócio é assim, irmãos, sempre foi assim. E olha o que o autor está falando. Em alguns momentos, alguns povos tiveram que resistir ao Islã através da espada, irmãos. Isso acontece até hoje. Tem uma tribo de mulheres, eu esqueci o nome da tribo, mas tem um canal que chama Projeto Happiness. E esse cara ele vai lá, fica lá no Oriente Médio. É uma tribo especificamente de mulheres, é uma tribo matriarcal. É uma líder, tal, tem uma mulherada lá diferente. Elas não são muçulmanas, só que tudo em torno delas é muçulmano. E aí tem o Estado Islâmico que é doido para entrar nessa aldeia e matar todo mundo. Tanto é que essa aldeia é cercada por homens armados.
né? Quem tiver interesse, procura lá, o nome do canal é Projeto Happiness. Só estou falando isso para os irmãos entenderem que até hoje é assim. Até hoje muitos povos têm que resistir à dominação islâmica por meio da pólvora, né? Por meio da espada. Happiness, de felicidade em inglês, happiness. Aí tem lá um dos vídeos dele, ele indo nessa aldeia de mulheres. Eu esqueci o nome do vídeo. Aí ele vai dizer aqui o autor: o islamismo deixou marcas culturais e religiosas na Europa. Por que, irmãos, que ele diz isso? Porque o Islã, ele adentrou a Europa num determinado período da história. Ele estava dominando a Europa ali, todo o território dela, né, chegando a lugares em que nunca havia chegado, e o cristianismo estava perdendo seu espaço. A igreja estava perdendo seu espaço. Inclusive, daqui a pouco a gente vai chegar na época das cruzadas, mas antes disso, no 1.4, a gente tem, eu vou passar aqui bem rapidinho, as controvérsias entre a igreja grega e a igreja latina. Irmãos, na história da igreja tem um episódio que ficou conhecido como o grande cisma do Oriente. O que significa a palavra cisma? Às vezes a gente fala, estou cismado com fulano, né? Mas o que significa a palavra cisma? A palavra cisma é ruptura, tá? Separação. Então nós tivemos o grande cisma do Oriente, que foi a igreja ocidental e a igreja oriental se separando. Nós não temos hoje os católicos ortodoxos e os católicos romanos. Você pergunta para um católico aqui dessa igreja da esquina, ele vai dizer, eu sou católico apostólico romano. Quem viu o padre Kelman lá nas eleições de 2022? Ele era um padre ortodoxo, por isso que a vestimenta dele era diferente. Da igreja lá é grega. Então, vejam as diferenças, irmãos. E olha só o que aconteceu. Eles têm o papa deles e o ocidente tem o papa deles. Só que o papa da igreja ocidental excomungou o papa da igreja oriental. E o papa da igreja oriental também excomungou o papa da igreja ocidental. Então, virou uma excomunhão mútua. Mas com esse último papa agora, eles voltaram a se conversar, entende? Então, teve sim ali uma aproximação, vem tendo cada vez mais. Mas eles ficaram excomungados, um excomungou o outro nesse grande cisma do Oriente, irmãos. Por isso que foi chamado de grande cisma, porque o negócio foi grande mesmo, tá? Dividiu a igreja no meio. Acho que dá mais um tempinho antes da gente ir para o café. Vou discutir 10 minutos, aí eu paro onde der e aí a gente vai para o café. Lutas da igreja, no capítulo 2, por expansão e conquistas. Aqui o autor está falando, irmãos, das tribos bárbaras, das tribos germânicas, das tribos hispânicas, que foram se convertendo ao cristianismo. Mas o ponto principal aqui, irmãos, que a gente tem que falar, é isso aqui, ó. 2.6, no livro de vocês aí, ó, coloca no 2.6. Está lá na página 90. São as cruzadas, irmãos. Que é um dos pontos importantíssimos da história da igreja. Eu vou dar 2 livros aí para os irmãos passarem e analisarem, tá? Enquanto eu vou falando. Esse aqui é o Guia Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. E esse outro é a Conquista do Ocidente. Irmãos, como eu disse anteriormente, alguns minutos atrás, o Islã estava avançando cada vez mais no Ocidente. E a Igreja Católica havia perdido seu território, além do que também os muçulmanos estavam dominando Jerusalém. E aí a gente vai ter na história um camarada que se chamava Urbano II, que foi um Papa Urbano II, e ele foi o responsável pelas primeiras cruzadas, ok, irmãos? Inclusive, na página 91 tem lá a data da primeira cruzada, de 1096 a 1099, foi convocada pelo Papa Urbano II. Irmãos, as cruzadas, elas são extremamente criticadas por qualquer professorzinho de história hoje em dia. Porque realmente foi muita violência, aconteceu muito abuso, o negócio foi terrível, irmãos, terrível mesmo. É um período negro da história, da igreja, do mundo,
porque foi um período de extrema violência. Só que o que acontece? É um período importante para a história do Ocidente, porque o nosso nome não é Mohammed por conta das cruzadas. Nosso nome não é Mohammed por conta das cruzadas. A irmã Neiva não está de burca por conta das cruzadas. Porque há 1000 anos atrás, alguém convocou as cruzadas. Porque, como eu disse, né, existiu uma espécie de primavera árabe, né? Então, o Islã começou a florescer no mundo, começou a crescer, eles começaram a juntar exércitos e dominar. Aí chega a igreja, reúne os exércitos e fala, não, a gente vai reconquistar a Europa e a gente vai tomar Jerusalém de volta. Irmãos, eu recomendo demais um filme aí para os irmãos. O nome do filme é A Cruzada. Não sei quem já assistiu. Irmãos, é muito bom. Fala de uma das cruzadas. Tivemos várias cruzadas. No livro eu acho que ele só fala de 7, tá? Mas foram várias, foram mais. Essas são as principais. Mas como eu disse, era um negócio extremamente violento. Os camaradas, eles saíam da Europa, eles se deslocavam até o Oriente Médio para lutar, irmãos. E a igreja tinha os seus meios de convocar as pessoas. Primeiro, era uma guerra legitimada por força de religião. O povo entendia que Deus os estava chamando para isso. Segundo, quem participava das cruzadas tinha um perdão especial do Papa. Então imagina só, vamos usar o Joel novamente como exemplo aí. Imagina aquele alguém perturbado pela consciência dele. Alguém que pecado ali fica acusando ele o tempo todo. Aí eu sou o Papa, eu convoquei aí uma nova cruzada. Eu falo, olha, quem vir aí para as cruzadas vai receber 100 anos de perdão. O que o Joel vai fazer? Eu vou lá, eu quero receber o perdão. Então muitos faziam isso, além do que também muitos nobres mandavam seus filhos, ou pobres também iam para as cruzadas, porque ali os caras iam... Gente, tinha muita forma do camarada crescer em meio a essas batalhas, ou de forma militar, ou até mesmo também financeiramente mesmo. Tem um filme que chama Arne, literalmente esse é o nome do filme, Arne. É a história de um cavaleiro templário também. Eu gosto dessas histórias, porque realmente elas retratam mais ou menos o que acontecia ali. Como eu disse, a questão do perdão. Veja o que acontecia, por isso que eu falei que teve muito abuso. Eu sou lá o Papa, eu falo, vamos ter aí 1000 anos de perdão para quem participar das cruzadas. Ou perdão perpétuo, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados. Aí, tá bom, então meu pecado está perdoado. Aí o cara chegava lá na Terra Santa, no país dos árabes, naquele ambiente ali onde eles dominavam, o que eles faziam? Vamos abusar das mulheres, vamos matar as crianças, meus pecados estão perdoados mesmo. E era basicamente isso que acontecia, tá, irmãos? Isso sempre aconteceu, um ambiente de guerra é assim, é terrível mesmo. Chega a ser monstruoso, mas é o período da história. Foi importante, como eu disse, os professores de hoje, né, principalmente aqueles que são mais à esquerda, eles criticam esse movimento, desce a lenha mesmo nesse período da história, mas como eu disse para os irmãos, foi um período de extrema importância para a história da humanidade, não tem como apagar, e parece que está se repetindo, né? Aquela primavera árabe que aconteceu há 1000 anos atrás está acontecendo novamente. A Europa novamente está sendo dominada pelo Islã. Eu acabei de citar, por exemplo, ali, você pega a França hoje virou um bagaço, né? Completamente dominada por imigrantes. Você abre qualquer vídeo lá de Paris, você vê um monte de gente andando descalço, drogada, seminua pela rua, a rua fedida, cheia de lixo. Não é o francês que faz aquilo, é o imigrante. Quem é acostumado a ir lá em São Paulo, que tem muito imigrante, é só passar na rua lá, onde eles ficam concentrados. Lixo no chão, receptação, vários crimes sendo cometidos. Por quê? Porque, infelizmente, eles trazem isso. Imagina isso há 1000 anos atrás, irmãos. O camarada saindo lá da península do Sinai, sei lá do meio do Oriente Médio, onde não tinha nada para comer, e chegando na Espanha, chegando em Portugal, chegando ali naquele ambiente europeu da era medieval, e tacando terror.
Não, a gente é muçulmano mesmo e vamos dominar tudo aqui. Imagina isso há 1000 anos atrás. Os cristãos ficaram enlouquecidos. Por quê? Como eu falei, quando eles são minorias, eles são pacíficos. Quando eles são maioria, eles são impositivos. Então imagina lá um país da Europa, né, um reino da Europa naquela época, tendo a maioria muçulmana. O que eles começavam a fazer? Começavam a cobrar impostos diferentes dos cristãos e assim por diante. Então foram coisas que foram fervilhando ali ao longo da história. É lógico que a gente está resumindo muita coisa, né? Que culminaram nesse período que são chamados de as cruzadas, ok? Porque guerra é o último estágio da agressão, irmãos. Sempre tem outros estágios. A agressão física, né? O uso de armas, o uso de força é o último estágio. Então, imagina só, né? Como eu disse há 1000 anos atrás, tudo isso se desenrolando no mundo. O Papa, com aqueles poderes plenos que ele tinha, né? Aquela influência fantástica naqueles reinos da Europa, convocando exército por exército e falando, olha, vamos lutar lá na Terra Prometida, vamos tomar a Terra Prometida. No nosso livro, o autor vai falar isso. Ora, eles conseguiam tomar Jerusalém, ora os muçulmanos recuperavam. Ora, os cruzados tomavam Jerusalém de novo, ora os muçulmanos iam lá e recuperavam Jerusalém de novo. Inclusive, foi nesse período, irmãos, que nasceu a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, ou a Ordem dos Cavaleiros Templários. Os irmãos já ouviram falar, né, da Ordem dos Cavaleiros Templários. Eles começaram como um grupo de homens que protegiam os peregrinos até Jerusalém, né? O camarada saía, por exemplo, lá de Roma. Eu vou para Jerusalém, lá eu quero fazer uma peregrinação. Tinha que ir a pé, né? Só que imagina quantos perigos eles não enfrentavam nas estradas. Esses cavaleiros iam escoltando os peregrinos para que eles não fossem roubados, mortos, né? Assassinados ali nas estradas até a Terra Santa. No período das cruzadas, eles vão virar uma ordem militar que vão lutar contra os muçulmanos. Inclusive, no Brasil, irmãos, nós tivemos um grande cavaleiro templário. Os irmãos sabiam disso? Não sabiam? Quem você acha que foi um cavaleiro templário que veio para cá? Não só o imperador, mas como também Pedro Álvares Cabral, irmãos. Ele era da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Quando você olha as caravelas de Portugal, o que você vê lá em vermelho? Não é uma cruzona? É porque o reino de Portugal aceitou os templários, né? Muito bom, Joel. Eu ia chegar nesse ponto. Isso. Eu acho que eu não vou lembrar dos detalhes, mas é que teve alguma treta da igreja com os templários, porque eles estavam ricos demais. Exatamente. Só que o rei de Portugal falou assim, não ataque os templários, porque ele faz parte agora do meu exército. Exatamente. Portugal e virou a ordem dos Cavaleiros de Portugal. Isso, exatamente. Aí, é isso aí. A igreja começou a caçar os templários e eles fugiram para Portugal, exatamente. Por isso que nas caravelas você tem aquela cruz vermelha. E na bandeira do Império, o que tem no centro da bandeira do Império, para quem já viu? Uma cruz dos cruzados. Não só na bandeira do Império, na coroa do Imperador, irmãos. Quem tiver com o celular aí, quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha aí, ó. Na ponta da coroa lá do Imperador, você tem a cruz templária, irmãos. A cruz da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Porque olha só como a história se cruza, né? O negócio veio parar aqui no Brasil, irmãos. Aqui entre nós, né, na nossa terra. Tanto é que o primeiro nome do Brasil foi o quê? Você lembra? Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Justamente por isso. Então, olha como uma história de 1000 anos atrás acaba se cruzando com a nossa, né? Chega a ser, no mínimo, interessante isso, irmãos. Como eu disse, já desde o princípio, desde a introdução da aula, você chegou um pouquinho depois, né? Aquilo que nós somos hoje é fruto do passado, né? Então, tudo está interligado. O que é por causa do que já foi. Isso que eu falei, né? Nós tivemos um templário e tal. Olha para vocês verem como eram homens que eram valorizados. Quando a igreja começa a caçar os templários, ela começa a difamar eles.
inclusive dizendo que eles praticavam rituais ocultos, como bruxaria, satanismo e assim por diante. Eu já vi maçom falar que os templários eram maçons. Então veja quanta mística envolvem esses homens, né? Que inclusive eram homens de fato valorosos, irmãos, pela forma com que eles se conduziam e assim por diante. Até recomendo para os irmãos, é que a gente não tem tempo para tratar disso, que os irmãos deem uma pesquisada a respeito desse período da história. Eu trouxe 2 livros aí como exemplo, mas tem inúmeros outros. Esse que a Neiva está passando para a Cris aí para ela ver, chama-se A Conquista do Ocidente. O autor ele começa a explicar como o Islã, os muçulmanos, eles têm organizações secretas, e esse livro não é fantasia não, viu, irmãos? Porque ele coloca documento, ele cita site, ele cita um monte de coisa, mostrando como as organizações secretas muçulmanas, chamadas de taricas, têm planos para dominar o mundo inteiro. Só que na maioria das vezes não é por meio de espadas, é por meio de influências e outros meios também. E o outro livro é o Guia Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, fala sobre tudo isso que eu falei aí, né? O porquê que as Cruzadas foi um movimento importante, né? Qual foi o papel, o que aconteceu de fato nesse período, sem aquela ideologização que existe em torno desse tema, né? Porque qualquer faculdade que vocês forem fazer, irmãos, qualquer faculdade, a gente vai ter ali uma bolha ideológica e a gente tem que furar essa bolha, seja de um lado ou seja de outro, irmãos. Seja de A ou de B, a gente tem que furar essa bolha. Principalmente nós cristãos, irmãos. Eu tenho um professor falecido já, que ele dizia o seguinte, né? Eu concordo com ele. Ele respondendo a pergunta de um dos alunos dele, o aluno fala, professor, eu estou desiludido com o mundo, o que você tem a me dizer a respeito disso, para que eu recupere o ânimo? Aí ele fala, né? Ele fala para o aluno dele, eu acho aquilo ali muito bonito, olha, o que eu puder fazer para que você se desanime desse mundo, eu vou fazer, porque a gente está de passagem aqui, a gente tem que cumprir nosso papel, cumprir a nossa missão, mas esse mundo não é nada. Então o que eu puder fazer para que você se desiluda de fato com as coisas daqui, eu vou fazer. Então o aluno foi buscar uma resposta e achou outra, né? Então, de fato é isso, irmãos. Amém? Vamos para o nosso intervalo, 10 minutinhos, e aí a gente volta para o capítulo 3. O capítulo 3 é o mais rápido, aí depois a gente finaliza aí com o 4 e o 5. Vamos lá, capítulo 3, Tribunal da Igreja e os movimentos renovadores. Irmãos, por que Tribunal da Igreja? Eu disse anteriormente, quando eu citei esse capítulo, né? Tribunal da Igreja, leia-se a Santa Inquisição, diz respeito ao fato de que a Igreja, tendo aquele poder político, aquele poder civil, tinha autoridade para julgar e condenar pessoas que fossem consideradas hereges, pessoas que desacreditavam ou criticavam a igreja, eles eram fadados à condenação, irmãos, e à condenação de morte. Inclusive a Inquisição ou a Santa Inquisição é o maior de todos os movimentos de caça aos hereges. Inclusive, você tem ali as grandes torturas da época da Santa Inquisição, porque o que acontecia, né? Novamente, vamos pegar aí um dos nossos presentes como exemplo, né? Imagina a irmã Neiva, ela está lá, dona de casa da época medieval, e de repente começa a surgir algumas ideias nela que não são muito familiares à igreja. Aí eu ouço ela falando aquilo ali, sou um vizinho dela. Aí eu chego lá na minha diocese, ou lá na igreja que eu frequento, seja lá o que for, eu falo, tem uma fulana lá que mora no meu bairro, o nome dela é Neiva, ela é assim, assado, ela está falando uns negócios esquisitos. Aí eu estou acusando ela para um padre. Aí o pessoal ia pegar ela, ia levar ela para uma sala de tortura, ia começar a torturar ela. E aí, você está falando que Jesus não é Deus? Ou, por exemplo, você está falando que Maria não era virgem? Falando assim para Neiva, né? Não, nunca disse isso. E às vezes, de fato, ela nunca tinha dito isso mesmo. Às vezes eu sou simplesmente um vizinho que não gosto dela e estou falando que ela disse isso. E aí os caras começavam a torturar. Tinha aquela máscara, não sei se os irmãos já viram, era uma máscara de ferro que tinha uns pregos no olho, né? Eu falo, confessa o seu pecado. Aí a Neiva, não confesso. Eu ia lá,
e dava uma girada. Eu falava de novo, confessa o seu pecado. Não, não confesso. Ia lá e dava uma girada, né? E à medida que ia girando o parafuso, ele ia entrando no olho da pessoa, né? Bem devagarzinho, né? Eram vários instrumentos de tortura. Tinha, que não dá para pôr ali, né? Tinha uma máquina que esticava a pessoa, cortava membros, furava, arrancava... Tinha um monte de coisa, irmãos. Arrancar dente, todo tipo de tortura inimaginável, para fazer a pessoa confessar o pecado, a heresia, seja lá o que for. Aí, por fim, imagina que de tanto torturar a Neiva, ela não cometeu esse crime, mas para tentar se livrar da tortura, ela fala o quê? Tá bom, eu confesso, fui eu que fiz. Ah, então tá bom, agora você vai para a fogueira. Agora ela confessou, a gente tem tudo que a gente precisava. Então a Inquisição eram os atos preparatórios para a condenação de morte, né? E a condenação à morte era a fogueira, irmãos. O herege, ele era jogado na fogueira. Inclusive, os pré-reformadores, antes de Martinho Lutero, né, John Hus, entre outros ali, eles foram também condenados à morte na fogueira. Muitos passaram por torturas também, foram condenados à morte na fogueira. Então imagina que período sombrio, irmãos. Que período negro da história da igreja. Olha aí, 3.1. A Inquisição foi instituída pelo Papa Lúcio III, confirmada pelo Concílio de Latrão IV. O que era o concílio, irmãos? Eu já disse isso várias vezes. A igreja, por diversos momentos, realizou concílios. Era a reunião dos doutores, das maiores autoridades da igreja, para tratar de alguns assuntos e bater o martelo a respeito de alguns temas. Por exemplo, Jesus é Deus, Maria era virgem, Maria foi assunta aos céus, por exemplo. Deus é uma trindade, aí eles faziam um concílio, batiam o martelo e decidia. E aí os concílios foram acontecendo. No caso aqui do concílio de Latrão IV, a Santa Inquisição foi confirmada, ficou institucionalizada. Então agora estava liberado caçar herege mesmo, irmãos. A Inquisição atribuiu aos bispos a obrigação de procurar e punir os hereges. Então eles procuravam mesmo. E os entregaram ao braço secular para serem punidos, quando culpados confessos. Em 1224, o imperador definiu que a pena final, né, seria o fogo. Então veja bem, né? Por que chama Inquisição? A palavra Inquisição vem de inquirir, de perguntar. Hoje em dia nós temos uma espécie de Inquisição. Imagina que eu cometo um crime. Eu vou ser levado à delegacia e lá o delegado vai me inquirir. Ele vai me perguntar, ele vai me colocar contra a parede. Vai querer saber o que aconteceu, vai querer tirar palavras da minha boca. A Inquisição era isso. Né? Chegou lá o herege, está sendo acusado de heresia. Os caras começavam a perguntar. Alguém aqui assistiu o filme de Martinho Lutero? Só o Joel? Se você que assistiu, você lembra. Martinho Lutero tem uma hora que ele é colocado diante de um bispo. E aí tem os acusadores de Lutero e eles começam a falar: "E aí, Lutero, que ideia é essa aí, 95 teses? O que você está falando?" Aí eles começam a perguntar e começam a debater de fato mesmo. E no final ele começa a falar: "Lutero, você só tem uma chance. Confessa o seu pecado e diz que você vai se retratar. Diz que você estava equivocado e tal." Aí o que o Lutero diz, né? "Eu só vou confessar que eu estou errado se algum de vocês me convencer com base na Bíblia." Então ninguém pôde convencê-lo. Mas aquilo ali era uma inquisição. Inclusive Lutero corria risco real de morte por conta disso. Pós esse período da Inquisição, irmãos, mesmo com todo esse perigo, as torturas que eu falei, né? Eu falei só de algumas, mas se os irmãos derem uma pesquisada depois aí no celular, na casa de vocês, os irmãos vão ver como eram inúmeras as torturas, né? O pessoal era extremamente criativo mesmo, era para dar medo, né? Para dar medo do pessoal se revoltar contra a igreja. Mesmo com tudo isso, surgiram vários movimentos, irmãos. Vários movimentos que buscavam renovar a igreja. Percebam que ainda não é reformar, mas renovar. Porque algumas pessoas viam aquele cenário da igreja e falavam: não está certo isso. Tem alguma coisa errada. Vamos mudar tal coisa, vamos mudar tal coisa.
Então acontecia isso, era comum. A igreja ela ia se reorientando. Inclusive os irmãos vão ver que num determinado período a igreja estava muito rica, os sacerdotes ali, os bispos, eles viviam regaladamente, faziam festas, enchia a cara de vinho, muitos se deitavam com mulheres aí da vida, né? As meretrizes, para não falar outro nome, e a vida deles era isso. E nesse meio termo surgia alguém e falava, não, isso daí está errado, vamos se separar, vamos ir para outro canto, vamos se afastar do mundo e tal. Aí nascem esses movimentos religiosos que está aí no livro e também na nossa tela. Os cistercienses, os valdenses, os cátaros, os domicianos, franciscanos, os beguinas e assim por diante. Alguns desses movimentos, eles foram considerados heréticos e caçados pela igreja. Outros não, outros prosperaram, e inclusive alguns existem até os dias de hoje, como é, por exemplo, o caso dos domicianos ou dos franciscanos. Aqui o autor fala, por exemplo, que muitos desses movimentos eles eram caracterizados por um compromisso com a pobreza voluntária. Por exemplo, você pega aqueles caras que ficam andando com um roupão marrom, já viram aí? Lá no Jardim Paulista deve ter passado lá na igreja lá, né, várias vezes. Aquela cruzona de madeira no pescoço e muitos descalços. Aqueles ali, eles são, acho que os franciscanos, né? Fazem os votos de pobreza deles e pedem esmolas e tal. São ordens já muito antigas, tá, irmãos? Tem ordem que vive à base da pobreza, ordem de monges que vivem à base da intelectualidade. Não, vamos se afastar de tudo só para estudar. Né? Os doutores da igreja, eles são assim. Aí os caras ficam versados em latim, italiano, todo tipo de idioma ali, além da teologia e da filosofia também. Por fim, nós chegamos, irmãos, no capítulo 4, já que nós estamos falando de um movimento intelectual, como eu acabei de falar, nós chegamos no período da escolástica, irmãos. Como o próprio nome sugere, escolástica, que vem de escola, era um movimento intelectualizado. Inclusive, este movimento é responsável por uma união muito grande entre a teologia e a filosofia. Entre os escolásticos, o autor aqui ele vai citar, por exemplo, o primeiro, está lá no 4.1.1, o Anselmo de Cantuária. O Anselmo de Cantuária, irmãos, ele vai ser o criador de um argumento fantástico a favor da existência de Deus, que é o argumento da necessidade. Se os irmãos quiserem anotar para dar uma pesquisada depois, tem muito vídeo no YouTube que fala disso. O nome é Argumento da Necessidade Ontológica de Deus. Nomezão, né? Mas vale a pena conhecermos. Ele vai dizer que Deus ele existe porque ele é necessário. A existência precisa de Deus. Só que eu estou falando de uma forma muito simples. Argumento da necessidade ontológica de Deus. Ontológica de Deus. Deus ele é necessário, irmãos. É necessário que Deus exista. Lógico, com palavras pobres não tem como explicar, mas é um argumento fantástico, um dos maiores argumentos a respeito da existência de Deus, formulado por um dos escolásticos. O autor ele vai trazer para nós, está aí no 4.1, voltando um pouco, que a escolástica é um dos movimentos intelectuais mais desprezados da história humana. Inclusive o autor do nosso livro, ele vai dizer o seguinte, que os escolásticos eles tinham a fama de discutir durante horas assuntos inúteis, porque o negócio deles era a intelectualidade pura mesmo, tá? Os caras queriam estudar e tal, era ali a junção da fé e a razão. É por isso que nós temos em Anselmo de Cantuária esse grande argumento, porque, irmãos, crer também é pensar. A teologia, pode-se dizer que ao longo da história, ela é fragmentária, irmãos. A história foi construindo a teologia. O conhecimento teológico, as noções teológicas que nós temos hoje, são completamente diferentes daquilo que existia em 1500, 1400. Diferente como, irmãos?
Só de cristianismo nós temos 2000 anos. A gente está estudando, a gente está passando rápido aqui, porque a gente tem 3 horas só, né? 2 horas e meia que seja. É pouco tempo. Para alguns parece muito, mas se for para pensar, é pouco tempo. Olha como a gente tem que correr, né? 2000 anos de história. Quantos pensadores nós já não tivemos, cristãos, pessoas que sistematizaram a fé? Aqui no nosso livro, na unidade 2, ele cita, por exemplo, São Tomás de Aquino, irmãos. Um dos grandes homens da história da igreja. Ele escreveu uma obra que chama Suma Teológica. Se for comprar no Mercado Livre, acho que está 500 ou 600 reais, é um calhamaço de 5 obras que junto dá essa grossura aqui. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Nós temos Santo Agostinho, entre outros homens, irmãos, que foram doutores, pensadores, sistematizadores da fé. Então olha o que eu estou falando, eu falei, né? A teologia é fragmentária, ou seja, ela foi sendo construída ao longo do tempo. São 2000 anos as pessoas orando, estudando, buscando, aprendendo, compartilhando o conhecimento, entendem? Então, é uma coisa realmente extensa, por isso que desde o começo da matéria eu estou falando, a matéria é extensa, porque teologia é extensa. Né? Pensa nós aqui no nosso curso, 24 matérias, para fazer um curso médio, irmãos. Aí depois, para quem for fazer o avançado, são mais 16. E a gente não vai saber de tudo. Né? Então, vejam como o negócio é extremamente extenso mesmo. 2000 anos de história cristã. 2000 anos de fé e razão, irmãos. É por isso que esses movimentos modernos, muitos pastores, principalmente dentro do movimento pentecostal, tendem a descredibilizar a teologia. Né? Teologia para quê? Livro, irmão, é besteira. A igreja cristã nunca pensou dessa forma. Nunca na história teve isso. Isso daí é coisa de gente ignorante mesmo, né? Que despreza ensino bíblico, conhecimento bíblico. Não tem como conciliar. Aqui, ó, no nosso slide, a gente está com uma lista de pensadores, irmãos. Homens que influenciaram a fé cristã. Que a vida deles foi dedicada a isso. E que a igreja chegou no que é hoje graças a pessoas como essas. Ok? É lógico, vai de cada um aqui. Né? Se você tiver a disponibilidade, se você tiver com a mente decidida, não, eu quero aprender esse negócio, eu recomendo para os irmãos. Pega esses pensadores aí, Anselmo de Cantuária, Pedro Abelardo, Bernardo de Claraval, Pedro Lombardo. Pesquisa pelo menos o básico da vida de cada um. Por que eu estou falando isso? Não só eles, mas as pessoas que são citadas no nosso livro aí. Porque você vai construindo o seu conhecimento. Vai demorar. Eu, por exemplo, é a segunda vez nessa turma nossa aqui que eu ministro essa matéria. Eu ministrei há 2 anos atrás, agora 2 anos depois estou ministrando de novo. História da igreja. Da próxima vez, daqui a 2 anos... o meu conhecimento vai estar mais solidificado. Então vai ter mais conteúdo para entregar. Pena que é uma segunda-feira para cada unidade. O ideal mesmo, irmão, seria um dia para cada capítulo. Essa que é a verdade, mas não tem como, né? Nem para vocês, nem para mim, né? Imagina vocês ter que vir todo dia. Né? Na segunda já é cansativo, né? Imagina todo dia durante a semana, uma vez para cada capítulo. Uma aula para cada capítulo. Que seria o ideal de fato, né? Para a gente poder dissecar ponto por ponto com calma que o assunto merece. Aí os irmãos iam ficar com sono mesmo, né? Mas vale a pena, irmãos. Infelizmente o curso semipresencial não consegue trazer isso, né? E realmente também os alunos, hoje em dia, não é o tato que seria a palavra correta, né? Mas é por conta do nosso dia a dia, né? Não tem como a gente sentar todo dia e ir dissecando ponto por ponto. Aí a gente tem que ter paciência e ir construindo aos poucos, né? Mas vamos lá. Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Johannes Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Irmãos, pessoas que vale a pena conhecer pelo menos o beabá da vida de cada um, irmãos. São movimentos renovadores, como eu falei, mas ainda não são reformadores. Guarda esse conceito, tá, irmãos? Renovação e reforma é diferente. É como eu disse,
A igreja estava passando por algum momento, estava acontecendo alguma coisa. Tem um pessoal muito corrupto, o pessoal está muito entregue à imoralidade. Surgia alguém, por exemplo, aqui, surgiu um Guilherme de Ockham da vida. Não, um exemplo, tá? Vamos ali criar um movimento, vamos separar, vamos consertar, vamos mudar isso. Era assim que funcionava, tá, irmãos? Igual hoje, parece que a igreja estava meio morta, surgiu um movimento pentecostal, né? As coisas vão acontecendo. Foi assim ao longo da história e é assim até hoje, ok? Capítulo 5, irmãos, crise no catolicismo romano e as primeiras tentativas de reformar a igreja. Não percam de vista o conhecimento que a gente está construindo aqui, irmãos. Lembra que o grande cisma do Oriente já aconteceu aqui no capítulo 5, a igreja já estava rachada, já estava acontecendo um monte de coisa, as cruzadas, vai construindo aí na mente de vocês. Então pensa nas coisas acontecendo e agora a igreja entrando em crise. Porque enquanto a gente está aqui, irmãos, no nosso curso teológico, o mundo lá fora está fervilhando, né? Está acontecendo um monte de coisa, está tendo guerra, está tendo doença, está tendo terremoto. A gente não pode perder essas coisas de vista, a gente tem que estar antenado. Da mesma forma que a gente está falando do capítulo 5, mas já aconteceu um monte de coisa, tinha um monte de coisa acontecendo nesse período. Né? Inclusive no filme do Martinho Lutero tem uma cena que o Martinho Lutero está conversando com o bispo e o bispo fala para ele: olha, os muçulmanos estão invadindo para um lado, está tendo uma crise no catolicismo para o outro, e agora você vem falar de divisão, né? Ele chamando a atenção de Lutero, porque realmente nesse período a igreja estava vivendo uma crise muito grande, irmãos. De 1400 em diante a igreja nunca mais foi a mesma, a igreja católica. As coisas começaram a mudar e tem mudado cada vez mais, né? Pós-reforma que o diga. Século XX foi uma grande pancada na igreja católica também, viu, irmãos? Século XIX e século XX foi uma pancada gigantesca na igreja católica. Perdeu muita gente, principalmente para o protestantismo. Agora a gente vem o advento aí da cultura woke, né? As coisas que estão acontecendo, toda essa modernidade, assim por diante. As coisas vão mudando. E quem está sofrendo com isso também agora são os protestantes. Se em 1517 o protestantismo foi um impacto, uma pancada no catolicismo, agora toda essa ideologia, toda essa poluição da fé, teologia da prosperidade, tudo isso que tem acontecido também tem sido um impacto para nós. Não é? Tanto é que o nome evangélico hoje é um nome muito queimado, né? Nas mídias, em qualquer lugar, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Capítulo 5, crise no catolicismo romano e as primeiras tentativas de reformar a igreja. Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos era orientado pelas questões teológicas. A filosofia era vista como serva da teologia. Os pesquisadores eram homens ligados à igreja. Então, o que ele está dizendo? Os cientistas, os homens que faziam as ciências naturais, eram pessoas ligadas à igreja. Muitas das vezes eram sacerdotes, né, bispos, padres, eles que eram esses responsáveis, tá? Porém, no período do Renascimento, já expliquei para os irmãos o que significa renascimento. Imagina que a cultura estava morta, agora ela renasceu, porque a igreja não está dominando mais. Meados do século XIV, fim do século XVI, surgiu um novo interesse pela literatura clássica, pelo grego e pelo latim, pelas artes de forma inteiramente separada da religião. Vamos dar pause aí. Olha o que eu acabei de falar. Literatura clássica, as artes de forma separada do que, irmãos? Da religião. Isso não existia. Não tinha isso, irmãos. Por isso que é chamado de renascimento e iluminismo. Entendem? É um movimento de separação. Agora a igreja vai indo para um lado e o secularismo, o humanismo vai indo para o outro. Filosofia para um lado, a igreja para o outro. Ciência para um lado e assim por diante. Com todas as ciências, com todas as áreas do estudo. Ok? Isso vai acontecendo. Através desse interesse que eu falei da separação das ciências com a religião, aparecem os primeiros movimentos de construção das ciências modernas. De fato, a ciência propriamente dita começa a avançar, principalmente com o advento da Reforma Protestante, tá? Entre os séculos 14 e 15, a Igreja Católica perdeu muito do seu poder diante dos fiéis. A organização hierárquica, o celibato, a obediência absoluta ao Papa, essas coisas foram minando, irmãos. Eu até coloquei como exemplo ali, está de vermelho para nós, o celibato.
O que é o celibato? O padre não pode casar. Só que isso trazia o quê? Muita fornicação, muita prostituição no seio da igreja, além de tendências homossexuais e assim por diante. E ali você tinha padre, bispo, que tinha filho, bastardo, e virava uma bola de neve, irmãos. E as coisas iam acontecendo, vários escândalos iam estourando, e o que acontecia? A igreja ia sendo minada. Não parece o que está acontecendo hoje, no meio da igreja evangélica? É bem parecido. Aqui o autor vai falar do Concílio de Pisa, irmãos. É um episódio bem rápido que ele cita só para contextualizar essa crise da igreja, tá? É um momento da história da igreja em que eles tiveram 3 papas simultaneamente, ok? Olha o que ele vai dizer. No ano de 1409 foi realizado o Concílio de Pisa. O Papa de Avignon era Bento XIII e Gregório XII era o Papa em Roma. Os cardeais estabeleceram logo de início que possuíam autoridade tanto para convocar e conduzir o concílio, como para decidir em prol da unificação da igreja. O concílio depois os 2 papas, Bento XIII e Gregório XII, os cardeais escolheram um novo homem que se chamaria Alexandre V. Por que tinha 3 papas, sendo que 2 foram depostos? Alguém saberia responder? Eles deixaram de ser papa? Não, a Igreja Católica tem esse pensamento, nunca deixa de ser. Eu esqueci o nome do último Papa que renunciou, não sei se ele está vivo ainda. Foi o Bento, né? E o último Papa agora que morreu era o Francisco. Então, tinha o Papa Bento e o Papa Francisco. O Papa Bento renunciou, só que ele não deixou de ser Papa, de acordo com o pensamento da Igreja Católica. Então, havia 2 papas nesse momento. Aqui havia 3, por mais que 2 deles haviam sido depostos, ok? Mas isso demonstra o quê? Uma crise interna na igreja. Era uma crise crescente, irmãos. Cada vez mais, ok? É como eu disse, bola de neve. Os precursores da reforma protestante. O que é um precursor? Alguém que vem antes. Alguém que estabelece o caminho. Conhecidos como pré-reformadores. John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Irmãos, se você não conhece a história desses homens, você não sabe o que você está perdendo. Tem um livro do Orlando Boyer que chama Heróis da Fé, irmãos. Se você não quiser comprar o livro, é só você entrar no YouTube e coloca assim, Heróis da Fé, audiobook. Você tem o áudio, é mais gostoso do que ler o livro, vai por mim. Qualquer hora que os irmãos tiverem interesse, coloca lá. Tem todos, acho que são 22 ou 24 biografias que ele traz lá, mas é tudo curtinho, 20, 25 minutos. Irmãos, é muito bom, irmãos. Aí ele vai citar a biografia desses homens, de John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Hus. John Hus foi queimado na fogueira, irmãos, porque ele era também um pré-reformador. Eles ofereceram forte oposição à Igreja Católica Romana no período medieval. Tá, então, para quem não anotou aí, Heróis da Fé audiobook, ok? Vocês vão ver lá o audiobook completo, irmãos, desse livro completamente gratuito, tá lá no YouTube, é só escutar. Eu, várias vezes, quando eu tinha aceitado Jesus lá na época, eu dormia ouvindo, porque é muito gostoso, vale a pena, eu já escutei um monte de vezes. Às vezes a gente não consegue ler o livro, você tem um audiobook lá, né? Aí você consegue fazer alguma coisa e... Eu colocava, quando eu e a Mila casamos, eu morei na minha mãe um tempo, aí a gente tinha um rádio bem velho lá e tinha uma fitinha, lembra aquele rádio que tinha? Aí eu coloquei na fita o audiobook e na hora de dormir eu deixava lá. Era gostoso. Olha lá, 5.3, irmãos. O modelo medieval entra em crise. Ué, mas já não estava? Estava, mas agora a crise piorou. Na fase final da Idade Média, há por toda parte grande inquietação. Vou dar um ponto aqui, irmãos. Os irmãos vão lembrar, se você prestou atenção na aula, vocês vão lembrar do exemplo que eu dei ali do Davi. A gente tem 30 reinos, o Davi está querendo desobedecer o Papa aqui. O que eu falo? Vamos todo mundo boicotar o Davi. Só que agora, nessa crise, dentre esses 30 reinos, não é só o reino do Davi que quer me desobedecer. É o reino da Neiva, é o reino do Joel, é o reino da Rose. Aí fica mais difícil. Tinha muita gente que estava insatisfeito com o Papa. Tinha muita gente que estava falando, tem coisa errada. Tem coisa errada, tem parada errada aí.
Então estava fervilhando uma reforma. É por isso, avançando um pouco no tempo, que no período de Martinho Lutero o negócio deu certo. Porque teve gente, recomendo que os irmãos assistam o filme do Martinho Lutero. Tem completo também no YouTube. Tá lá, é 2 horas de filme, mas vale a pena. Tem um momento da história dele que ele tem que fugir. Aí ele vai se refugiar num castelo, porque o pessoal estava querendo matar ele. Mas ele só consegue fugir por causa disso, porque tinha muita gente querendo se revoltar contra o Papa, contra a Igreja. E teve um determinado período, na época da Reforma Protestante, por exemplo, na próxima unidade a gente vai conseguir tratar melhor disso, em que os católicos pegaram em armas contra os protestantes e os protestantes contra os católicos, e virou uma briga mesmo ali, os caras começaram a se matar mesmo. O negócio virou ali uma guerra de verdade, e tiveram que barrar o negócio. Mas aconteceu isso, irmãos, aconteceu. As crises aconteceram e isso foi propício ao momento, irmãos. O momento foi propício para que isso acontecesse. Por conta disso que eu acabei de falar. Tinha muita gente insatisfeita. Imagina lá o reino do Joel, ele fala, olha, eu estou perdendo ficando debaixo da asa do Papa. Não, está errado o negócio aqui. Eu não vejo a hora de acontecer alguma coisa para conseguir me libertar. Aconteceu a reforma, era um estopim. Aí depois, na outra unidade a gente vai falar, por exemplo, de João Calvino, lá em Genebra, na Suíça, ele conseguiu fechar Genebra, fazer uma cidade ali calvinista, Teve a Inquisição protestante. Estou suspeitando que o cara é um católico enrustido, ou estou suspeitando que ele está contra a nossa doutrina, vamos torturar e matar ele, É a Inquisição protestante. Inclusive tem um livro que se chama Livro Negro do Calvinismo, que vai falar também sobre isso aí, Cita um pouco esse episódio sombrio, que é a Inquisição Protestante. Então veja, irmãos, quantos turbilhões aconteceram, e a gente está falando disso aqui. Era um monte de coisa acontecendo, irmãos. Imagina um rei falando para o outro lá, imagina o Joel vai visitar o reino lá do Davi. Aí os dois começam a conversar, esse negócio de papa aí tá errado, cara. Tá difícil e tal, não sei o quê. Começava a nascer aquele burburinho. Enquanto os dois estavam conversando, estava Lutero lá no canto falando, tá errado o negócio da igreja aí e tal. Só que uma curiosidade para os irmãos. Lutero, irmãos, ele não queria sair da igreja católica. Não sei se os irmãos sabem disso. O coração de Lutero era um coração católico. Inclusive, dizem que Lutero era devoto de Maria também. Então, olha só como as coisas não são sempre como a gente pensa que era. O grande reformador, mas ele tinha um coração de padre, irmãos. Por mais que ele tenha casado depois, até engordou. Você pega ali as pinturas de Lutero antes e depois da reforma, Ele era bem magrinho, depois ficou bem gordo assim e tal, tomador de vinho. Casou e tal com uma freira também. Mas ele tinha um coração católico, porque ele não queria sair da igreja, ele foi saído, ele queria reformar a igreja, e na cabeça de Lutero, no primeiro momento, o Papa era inocente, ele acreditava que o Papa não sabia de nada que estava acontecendo, das corrupções, dos problemas que havia na igreja. Ele queria alertar o Papa para que o Papa tomasse providências e a igreja fosse reformada, só que não aconteceu nada disso, Enfim, voltando para cá, no segundo ponto ali, começa a surgir uma descrença quanto à validade da religião, frequentemente vista como ameaça à liberdade do ser humano, promotora da desigualdade social. Dos mais remotos cantos da cristandade chegam insistentes apelos por uma reforma na cabeça e nos membros. Então, nós estamos falando dos pré-reformadores, muitas pessoas estavam insatisfeitas, irmãos. Muitas pessoas. Tem um pedaço do livro, eu não lembro agora exatamente qual capítulo que é, mas o autor diz, por exemplo, que nas universidades, os únicos que tinham o poder do conhecimento eram os professores. No caso, por exemplo, só os professores tinham os livros, os pergaminhos, os rolos, os alunos não podiam ter. E assim por diante, irmãos. Era assim uma manipulação intelectual que havia por meio da escuridão, irmãos. Escuridão, filosoficamente falando, é sinônimo de ignorância. Então, se eu mantenho um povo na escuridão, é mais fácil de controlar ele. Então, olha lá como a religião e o mundo secular se tocam. Imagina que eu sou um presidente de um país corrupto. Eu vou querer dar educação de qualidade? Não, eu vou dar a pior educação possível para o povo viver sufocado na ignorância. Da mesma forma, se eu sou um pastor de uma igreja que eu sou pilantra,
Eu não vou incentivar o povo a ler a Bíblia. Eu vou incentivar o povo a pular no espírito, a pular no fogo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sem extremismos, tá? Não, que esse negócio de ler a Bíblia está errado, vamos todo mundo ficar pulando e rodando aqui. Entendeu? Você ficar manco, né, das pernas, né? Viver em uma vida espiritual, né, os dons do Espírito é muito bom. Porém, a vida cristã não é só isso. Se você fica ou só intelectual ou só espiritual, você fica manco. O ideal é você ficar muito os dois, muito intelectual e muito espiritual, né? Você ora muito e lê muito a Bíblia. Você jejua muito e lê muito a Bíblia. O ideal é isso, né? Os dois juntos, não só um ou só outro, né? Que aí é problemático também. Porque o conhecimento teológico, conhecimento bíblico ou filosófico, seja lá o que for, sem a devida chama do Espírito Santo, é apenas academicismo, né? É só intelectualismo frio. Agora, quando você tem a chama do Espírito no coração, né? Aquele ardor por evangelizar, você crê de fato no negócio, tudo é diferente, né? E assim sucessivamente. O humanismo cristão, uma nova forma de entender a igreja e a vida humana. A gente já está quase no final, tá, irmãos? Uma resposta ao clamor por mudanças. O slide anterior, eu terminei falando que de todos os cantos da cristandade tinha clamor por reforma. E olha o que ele está falando. Uma resposta ao clamor por mudanças. O humanismo surge e foi visto como uma descoberta que o homem fez de si mesmo e do mundo. Irmãos, o que é o humanismo? O humanismo é um movimento filosófico que tende a colocar o homem no centro de tudo. Então pensa comigo, eu disse há pouco, né, que começaram a surgir movimentos que estavam separando as áreas do conhecimento da religião. Vamos separar a geografia da religião, medicina da religião. Não falei isso, os irmãos ouviram falando isso. Agora surge o humanismo. Então agora não é mais Deus que está no centro das descobertas humanas. Agora sou eu que estou no centro, é vocês que estão no centro. E aí o homem vai se distanciando cada vez mais do sagrado, tá, irmãos? Então o humanismo é isso, é como se fosse uma resposta. E agora eu vou amarrar o que eu estou falando com o que eu falei nas primeiras frases da minha aula. Irmãos, cada época tem o seu zeitgeist, o seu espírito. O que é isso? O humanismo é uma resposta da época à insatisfação da igreja. Entendem? O povo estava insatisfeito, os nobres estavam insatisfeitos. Então começa a surgir um pensamento crítico de insatisfação generalizada, disso surge o humanismo. Entendem? É bom? Lógico que não, colocar o homem no centro e excluir-se Deus da jogada. Isso acontece em todos os momentos da história, como eu falei. Cada época tem o seu espírito, tá, irmãos? Aqui no caso, era um clamor por mudança. Não, a gente precisa se livrar desse negócio das amarras religiosas. Depois do humanismo, só para contextualizar os irmãos, vão surgindo diversos outros movimentos. Aí depois vai vir marxismo, vai vir darwinismo, né? Que é o naturalismo. Abandona-se ali o humanismo e surge o naturalismo, irmãos, século XIX, já avançando no tempo. E aí dá origem àquilo que nós temos hoje, exclui-se Deus completamente. Por exemplo, Karl Marx, né? Ele, não pode-se dizer que ele criou essa filosofia, né? O materialismo histórico dialético. Exclui-se Deus da história. A história é apenas o homem quem faz. Né? Assim, é um movimento contínuo de ações humanas, no acaso, sem um arquiteto por trás. Então o ser humano foi excluindo Deus da jogada cada vez mais, tá, irmãos? Os pensadores humanistas, Desidérios Erasmus, famosíssimos, ou Erasmus de Roterdã, principal humanista cristão, desejava reformar a igreja através do esforço erudito. Erasmo foi um escritor prolífico. Irmãos, é uma pessoa boa, uma personalidade boa para a gente estudar, conhecer, mas também não é dos mais importantes. Eu recomendo que os irmãos, se for estudar as citações do livro, busquem a última citação que ele fez lá em lista, lá, Guilherme de Ockham e tal. São personagens que eu creio que são mais relevantes para nós.